Bem, os cargos de provimento em comissão também constam da Constituição Federal, tá? Então você tem aqui o inciso 2 do artigo 37, que a gente já falou sobre ele, tá? Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. E o inciso 5º, que fala as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá? Você lembra que eu falei que não pode, por exemplo, um cargo de contador não pode ser em comissão? Por quê? Porque ele não tem a característica de direção, chefia e assessoramento. E não é o nome, são as atribuições do cargo, que tem que ser de direção, chefia e assessoramento, tá? Então você tem, eles devem ser criados através de lei. Então, mas você tinha feito um concurso, certo? E aí esse cargo foi transformado de efetivo para comissão? Tá. Entendi, mas o cargo, se ele por exemplo, se o cargo é efetivo, ele não pode ser preenchido em comissão. Ele tem que ser preenchido por alguém concursado. É exatamente isso. Tá? Então, por exemplo, e se eles preterem alguém que prestou concurso para um cargo em comissão, para cargo em comissão, o que acontece? Ele gera direito a quem foi aprovado no concurso. Mas aí o concurso já não existia mais. Se o concurso não foi publicado, se o concurso não foi prorrogado, prorrogado, né? O concurso já não existe mais. Se o concurso não existe, aí eu posso dispor da maneira que melhor me convier daquilo. Tá? Agora, esse cargo, ele continua efetivo. Ele não é um cargo em comissão. Porque eu teria que, por exemplo, extinguir o cargo e transformar ele em comissão, mas aí entraria a questão das atribuições. Por exemplo, as atribuições teria características de direção, chefia e assessoramento? Esse é um problema que a gente tem. Hoje os tribunais de contas e mesmo o Ministério Público, os estaduais, tem questionado muito essa questão de atribuições de cargo em comissão. Por exemplo, quais são as atribuições desse cargo? Por exemplo, eu já peguei casos aqui de que a pessoa, por exemplo, ele é assessor legislativo em Câmara Municipal. Mas na atribuição dele está lá que ele tem que redigir documentos, ele tem que atender telefone, ele tem que digitar dados, ele tem que dirigir veículo. E isso descaracteriza
como cargo em comissão, porque isso não são atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso são atividades administrativas e operacionais. Então, as atribuições têm que ser de direção, chefia e assessoramento. E é aí que tem que a gente enfrenta o grande problema. Por exemplo, será que essa pessoa está fazendo um trabalho de assessoramento? Por exemplo, e aí vem até mesmo a questão do requisito de nomeação. Tá? O requisito de nomeação. Nós já vamos ver isso. Tá? Bem, eles são criados através de lei e o vencimento apenas através de lei específica. O que seria? A lei que trata da remuneração. Tá? Eles são de livre nomeação e exoneração, ou seja, eu posso nomear e exonerar no momento que eu quiser, ele não tem nenhum tipo de estabilidade, tá? O outro ponto muito importante que a gente tem aqui, eles têm que ser preenchidos. Eu vou ter que estabelecer na legislação que criou quais são os cargos e o quantitativo deles que vão ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Vamos supor que você tem lá 10 cargos em comissão e a sua legislação fala que 10% deles tem que ser preenchidos por servidores de carreira. O que são? Um daqueles 10 tem que ser ocupado por alguém que é concursado e da carreira que segue o cargo em comissão. Tá? E para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá? O que são atribuições de direção, chefia e assessoramento? Direção e chefia são atribuições de comando. Tá? E assessoramento é aquelas atribuições em que a pessoa tem conhecimentos específicos e superiores em algum assunto para assessorar a autoridade. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um cargo de contador como em comissão? Não, porque o cargo de contador não compreende nem direção nem chefia. E compreende assessoramento? Sim, mas compreende também que ele tem atividades administrativas operacionais a ser realizada. Tá? Agora, eu posso ter um assessor contábil, que é aquela pessoa que vai assessorar a autoridade nos assuntos relacionados à execução orçamentária, a orçamento, a despesas com pessoal, esse tipo de coisa. Só que ele não vai executar as atribuições de contador. Tá? Porque as atribuições de contador, elas compreendem também atribuições administrativas e operacionais. Então eu tenho que separar essas duas situações. Tá? Eu tenho que separar isso. E isso nem sempre é fácil de fazer, tá? Às vezes é bem complexo isso. Bem, vamos lá. Aí a gente tem aqui uma situação que é os cargos em comissão. Cargo de direção e assessoramento. Eu preciso ter profissionais de nível universitário. O que são profissionais de nível universitário? Aqueles que têm curso superior, tá? Que não precisa ser, pode ser bacharéis. Não precisa ter por exemplo, eu posso ter alguém formado em direito, mas que não precisa ser advogado. Eu posso ter alguém formado em contabilidade, mas que não precisa ser contador. Tá? E cargos de chefia. Nas chefias, precisa ter formação técnico-profissional apropriada.
Por exemplo, eu não posso ter um chefe do setor de contabilidade que seja formado em engenharia elétrica. Por quê? Porque ele não tem formação técnica profissional apropriada se a formação dele é muito diferente da área onde ele atua. Tá? Essas regras estão no comunicado SDG número 32 de 2015, item 8 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tá? Mas provavelmente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deve ter regra bem próxima dessa. Tá? É que eu não pesquisei antes isso daí, tá? Mas deve ter. Se você pegar lá no sítio do TCE de Minas, você vai acabar encontrando alguma coisa do gênero, tá? Tá bom? Então, a gente tem essa regra. Outra situação que a gente precisa entender dos cargos em comissão, dos cargos de provimento em comissão, é o regime jurídico. Ele não é estatutário, mas ele pode ser regido pelo estatuto ou pela lei de criação. Agora, não é o estatuto como um todo, é só aquelas situações que se aplicam aos cargos de provimento em comissão, que a gente vai utilizar, tá? E a lei de criação. Quando a gente cria o cargo em comissão, a gente tem que ter quais regras? A denominação, as atribuições, os requisitos de nomeação e o vencimento dele. Quanto que a pessoa vai ganhar para ocupar aquele... Então é muito importante que a lei traga as atribuições. Tá? E essas atribuições não podem ser atribuições administrativas operacionais. Então, por exemplo, eu não posso ter um cargo em comissão que está lá descrito que ele vai dirigir veículos da frota oficial. Ele não pode fazer isso. Tá? Por quê? Porque a atribuição, isso não é uma atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Tá? Muita gente me pergunta, mas ele não pode dirigir veículo oficial? Pode. Só que não vai estar previsto nas atribuições dele. Agora, nada impede da autoridade conceder uma autorização para que ele dirija o veículo, desde que vinculados às atribuições do cargo dele. Tá? Não há problema. Isso. Só que é algo separado. Tá? Alguma dúvida, Giovana? Por lei. Por lei também. Por lei. Tudo por lei. Tá? Tá bom? Tá? Na Câmara, usa-se resolução, tá? Usa-se resolução. Agora, o vencimento não pode ser por resolução. Ele sempre tem que ser por lei, tá? Tá bom? Bem, vamos lá. Vamos passar para frente aqui. Aí a gente tem aqui a questão da exoneração. Quando um ocupante de cargo em comissão é exonerado, não é devida nenhuma indenização. Nenhuma indenização. O que a gente paga? Quita as verbas remuneratórias. O que são verbas remuneratórias? O saldo do vencimento, férias e 13º. Ele só recebe isso quando ele é exonerado. Tá? E se ele cometer alguma infração disciplinar, o correto é não exonerar. É abrir a sindicância e processo administrativo disciplinar e depois fazer o que a gente chama de destituição. Tá? Ele vai ser destituído do cargo de provimento em comissão. E aí ele vai ficar inabilitado para novos cargos públicos por um período de no mínimo 5 anos. Tá?
Durante 5 anos ele não pode ter nenhum cargo público, independente do tipo de cargo. Nem mesmo se ele prestar concurso, ele pode ser nomeado, tá? Durante 5 anos. Olha, são as infrações disciplinares que são previstas para demissão, tá? Que provavelmente deve ter no seu estatuto quais são as infrações disciplinares que geram a demissão do cargo público, tá? São as mesmas, tá? Tá bom? Então aí ele fica inabilitado para novos cargos públicos. Correto? Alguma dúvida?